Mais uma vez, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Mesmo em meio à chuva, estamos aqui, né? Para honrar e glorificar ao nome de Deus. Hoje foi bem corrido para mim. Bem corrido mesmo, eu lá ansioso. Nossa, querendo atender os clientes rápido para poder estar aqui com vocês. Me atrasei um pouco, mas aqui eu estou, para a honra e glória de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o conhecimento para o orçamento. Eu não sei se os irmãos que aqui são presentes, se já fazem em casa com a família o seu orçamento familiar. Você sabe quanto que entra na sua conta, na conta do seu esposo, na conta da família de modo geral? Você sabe quanto que sai da sua conta com as despesas e quanto resta? Esses dias eu baixei um aplicativo no meu celular, e esse aplicativo, ele é um aplicativo que me ajuda, que me auxilia no gerenciamento dos meus orçamentos. E eu coloquei lá todas as minhas despesas, o valor do meu salário, quanto que eu recebo e as minhas despesas. Quando eu olhei, eu disse: nossa, eu estou gastando muito mais do que eu ganho. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que reduzir as despesas. Eu vou ter que analisar, ver aquilo que é importante, de muita importância, e aquilo que não tem tanta importância. E eu comecei a fazer isso, cancelando os meus cartões. Eu pagava anuidade de 3 cartões. E eu disse: para que eu estou pagando anuidade de 3 cartões sem utilizar esses 3 cartões? O que é que eu fiz? Comecei a cancelar os cartões. E no terceiro cartão que eu cancelei, a moça, quando eu estava me comunicando com ela pelo telefone, ela falou para mim assim: Senhor, você não está sendo muito inteligente ao cancelar esse cartão. E eu, educadamente, eu disse para ela: por que eu não estou sendo inteligente? Porque esse cartão lhe proporciona muitos benefícios. E eu falei para ela: mas eu não estou utilizando esse cartão. Todos os meses eu pago R$12 de anuidade e eu não estou utilizando esse cartão. Mesmo com todos esses benefícios que você está me informando, para mim não tem utilidade esse cartão. Eu quero cancelar. E cancelei. Só fiquei com um cartão. E esse único cartão que eu estou está sendo útil para mim, para a Mica, para a nossa família. É um cartão de emergência. É um cartão de emergência. A gente só usa para emergência. Então a gente precisa ter cuidado com os cartões. Porque eu já entrei numa situação difícil, muito difícil, com a utilização de cartões. Eu usei todos os meus cartões, todos os limites que havia nos meus cartões. Depois eu estava perdendo os meus cabelos de tanto estresse, porque eu tinha que pagar os valores ao qual eu utilizei os cartões. Então eu tive que trabalhar dobrado. O verso para memorizar está lá em Provérbios, capítulo 24, o verso 4. Você que tem Bíblia, você que trouxe Bíblia, vamos ler juntos esse capítulo e esse versículo. Provérbios 24, 4. Quando você encontrar esse capítulo, esse versículo, feche seus olhos para nós falarmos mais uma vez com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, te damos graças porque estamos em tua casa de oração. Obrigado, Deus, porque temos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras impressa, e agora nós iremos ler a tua palavra, Deus. O Espírito Santo nos dá o discernimento, o entendimento, possamos compreender o que nós iremos ler e compreender a mensagem de hoje e colocar em prática.
No nome de Jesus Cristo. Amém. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O sábio Salomão, ele fala sobre conhecimento. E interessante que quando Salomão ele teve a oportunidade de fazer o pedido a Deus, o que foi que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria é conhecimento. E o conhecimento traz benefícios. Tanto na prática, como também no material. Então, todo conhecimento que você coloca na prática, você recebe benefícios práticos e materiais. Para nós refletirmos, ou você controla seu dinheiro, ou ele o abandonará quando mais precisar dele. Você já pensou sobre isso? Ou você controla o seu dinheiro, ou ele vai te abandonar quando você mais precisar dele. Não sei quantos já passaram por essa situação de precisar de dinheiro e não ter dinheiro, principalmente naqueles momentos de emergência. Sabe aqueles momentos de emergência quando você precisa de dinheiro e não tem dinheiro? E aí você lembra, eu vou pedir a meu irmão, eu vou pedir a meu vizinho, eu vou pedir a meu pai, eu vou pedir a minha mãe, e de repente essas pessoas que você pensa e pede não tem. E agora, o que fazer? Eu não tenho, essas pessoas também não têm, como que eu vou me socorrer nesse momento de necessidade? Tem um outro pensamento que diz assim: quem não economiza no presente é ladrão de seu próprio futuro. Quantos aqui estão preocupados com o futuro? Eu estou preocupado com o futuro. Com o meu futuro, com o futuro da minha esposa e com o futuro da minha filha. Eu estou preocupado com o meu futuro. E com essa preocupação eu preciso aprender a economizar. Esses dias alguém tem puxado muito a minha orelha sobre economizar. Mica tem puxado demais a minha orelha. Porque quando eu vou no mercado, eu não consigo economizar quando eu olho para as frutas e para as verduras. Quando eu olho para as frutas e quando eu olho para as verduras, eu começo a comprar. E às vezes eu encho a geladeira de frutas e verduras. Aí a Mica diz assim para mim: hoje nós iremos comer fruta, viu? Você esqueceu de comprar o peixe, a carne. Não sei, e agora? Nós não comemos carne vermelha. Ainda estamos no frango. E às vezes eu como tanta fruta, irmã Eliane, que eu me esqueço de comprar o peixe. A fruta é gostosa, né? Pois é, fruta é boa. Então eu não consigo poupar dinheiro quando se trata de frutas e verduras. Mas agora eu estou aprendendo. Esses dias eu fui comprar banana. E eu fui numa mercearia, eu fui no mercado, eu fui num lugar e encontrei a banana muito cara. Quando eu cheguei em casa, eu nunca tinha comprado já a banana. Mas eu tinha encontrado muito mais em conta a banana. E ela comprou muito mais cara. Eu disse: tá vendo? Eu economizei. Eu economizei. Comprei mais em conta. Mas em compensação, ela comprou e eu comprei. É mesmo? Faltou a comunicação. Talvez ela tenha me mandado, não lembro se ela me mandou. Mas economizou. Via WhatsApp lá, eu comprei banana. Mas economizou. Mas economizei, eu economizei. Ela gastou. Mas enfim, tem uma pergunta aqui, introdutória, que eu achei bem interessante. A bênção e sentido espiritual para a família
É pela sua organização financeira? Você sente a bênção espiritual na sua família por sua organização financeira? Sente ou não sente? Quem aqui é organizado financeiramente? Eu estou tentando. Irmã Adélia, Eliude. É tão importante ser organizado financeiramente. Saber onde está gastando, quanto que está gastando. Economizar. É só olhar para... Gastar o necessário. É só olhar para... pelo boleto. Pelo boleto, né? Imagina comigo, irmãos. Se você pega todas as notas, os cupons fiscais, de tudo que você gastou, e você começa a olhar um por um, será que dentre esses cupons, você vai encontrar alguma coisa que você comprou que não era necessário? Eu ainda não fiz isso, mas eu pensei um dia desse, eu disse, eu vou fazer isso para ver o que eu comprei e se eu comprei coisas necessárias ou coisas desnecessárias. Desnecessárias. São poucas as pessoas que fazem isso. Tem gente que é compulsiva, né? Gosta de gastar. Tem gente que gasta muito com roupa, tem gente que gasta muito com sapato, tem gente que gasta muito com alimento. O alimento é necessário. Havia um casal, e esse casal ele vinha tendo atritos, muitos conflitos, e era algo muito sério. Isso aconteceu, sabe por quê? Porque eles estavam com dívidas, muita dívida. E ali eles se acusavam, de forma mútua, eles se acusavam. Você está gastando muito. Não, é você que está gastando muito. Eles não conseguiam chegar num acordo, num consenso. Eles começavam a discutir. E mesmo discutindo sobre as dívidas que eles estavam fazendo e sobre o dinheiro que estava acabando e não tinham como pagar as dívidas, eles faziam mais dívidas. Como que pode, né? Alguém discutir por conta das dívidas e fazer mais dívidas. E eles chegaram a um consenso no final. Eles disseram assim, um para o outro, olhando um para o outro, disseram assim: antes que a dívida nos separe, é melhor nos unir para fazer um orçamento familiar. E essa foi a solução. Eles começaram a fazer um orçamento, e nesse orçamento eles perceberam que estavam gastando desnecessariamente. E agora eles começaram a poupar. Disseram o seguinte: nós não iremos mais utilizar os cartões. Acabou-se. Os cartões nós iremos guardar. Não iremos utilizar os cartões até que nós consigamos pagar os débitos que nós estamos acumulados. E assim eles foram fazendo, até conseguir resolver o problema. Pagar todo o débito, toda a dívida que eles tinham. O orçamento é um poderoso instrumento para organizar toda a vida financeira da família. Nós não estávamos fazendo um orçamento familiar. E quando eu peguei essa mensagem, comecei a estudar essa mensagem, eu disse, eu preciso. E até conversei ontem comigo, eu disse, Mica, nós precisamos fazer um orçamento familiar. E nesse orçamento familiar, eu coloquei lá todos os débitos que nós temos. Os débitos, o que a gente gasta no mês, o que a gente gasta na semana. Coloquei tudo. Inclusive eu coloquei até a oferta. Está aqui, eu vou colocar no meu orçamento familiar a nossa oferta. O dízimo a gente já tem que, tirar, tem que devolver. Recebeu o salário, R$1.000, um exemplo, você já vai tirar 10% dos R$1.000, R$100. Então, já tem que tirar os R$100. E a oferta? A oferta para o nosso orçamento também, familiar. Então, a gente tira já a nossa oferta, o nosso pacto. Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30. Vamos ler? Lucas, tem alguns textos para nós lermos.
Eu vou segurar aqui, Erika, porque eu vou usar mais o sermão aqui impresso do que o PowerPoint. Lucas, capítulo 14. Você encontrar primeiro que eu, pode ler, tá? Quem achou? Quem encontrou? Lucas 28, verso 28 até o verso 30. Lucas 14, 28 até 30. É. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despeito e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os perdidos zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que é que a gente faz? Antes de construir, antes de reformar uma casa, construir uma casa, antes de gastar, o que é que a gente faz? Planejar. A gente planeja. A gente faz um planejamento. A gente faz um orçamento. Precisamos saber se temos o dinheiro suficiente em caixa, em conta, para podermos começar uma obra, para podermos começar um empreendimento, para podermos comprar alguma coisa. Porque imagina, você tem um cartão de crédito com um limite muito alto, mas o seu salário não é compatível com o que você tem de crédito no cartão. Aí você vai e quebra o limite do cartão, comprando algo que você quer. Ah não, mas eu vou dividir aí em 7 vezes, 12 vezes. E aí, você quebra o limite do seu cartão? Vamos supor que você receba um salário mínimo e tem um cartão no limite de 3 mil reais. Você vai comprar os 3 mil reais? Dá para comprar os 3 mil reais? Não dá para comprar. Por mais que você divida em 3, 4, 5, 6, 7, 12 vezes, ainda assim não é viável quebrar o limite do cartão. Eu gosto de fazer assim, a moto que eu comprei poupando. Eu guardei um valor e fui guardando até que eu consegui um valor. E aí surgiu a oportunidade de comprar moto. Eu dei uma entrada e o restante eu parcelei. Mas as parcelas, bem pequenas, que estavam no meu orçamento. Eu quase que comprava ela à vista. Quase. Eu não comprei à vista porque o valor excedeu um pouquinho. Mas eu sou tão agoniado para pagar que eu paguei antes de terminar o tempo que me deram para pagar. Me deram 12 meses, eu paguei na metade do ano. E eu quitei a moto. Um dia desses, um cliente meu, ele foi comprar um carro. Eu estava lá olhando ele comprando o carro, negociando a compra. Ele chegou com uma bolsa cheia de dinheiro. Aí o rapaz que ia vender o carro para ele, um outro cliente meu, disse assim: que é isso? Esse dinheiro? Eu trouxe o dinheiro para a gente negociar o carro. Mas eu pensei que você ia fazer o Pix, uma transferência, a gente ia no banco. Não, que isso? Eu juntei e eu vou pagar à vista. Está aqui. O rapaz ficou impressionado. Disse: nossa, sério? Eu não quero ficar devendo a ninguém. Nem a banco, nem a você, nem a ninguém. Eu quero pagar à vista. E ele comprou o carro dele à vista. Saiu de lá feliz da vida, foram fazer os trâmites finais e etc. Feliz com o carro. E ele comprou à vista. O próprio Jesus Cristo, ele nos sugeriu que antes de fazermos qualquer compra, qualquer negociação, nós deveríamos primeiro planejar.
E para nós planejarmos, nós precisamos ter sabedoria. A gente não pode fazer nada aleatoriamente. Pedir conselhos, conversar com a esposa, se for casado, casada, conversar com o esposo. O que é que você acha? Vamos comprar? Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, alguma coisa, tem que planejar. Tem que ter um plano financeiro. Você não pode gastar de forma precipitada. Na Bíblia, a administração inteligente é um dom de Deus. Pega essa frase, tá? A administração inteligente é um dom de Deus. E o apóstolo, ele recomenda, o apóstolo Paulo, que busquemos os melhores dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Podemos também pedir-lhe: Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar das minhas finanças, principalmente em momentos de crise. Não sei se vocês estão lembrados ou ouviram falar de um apagão que teve em Portugal. Uma cliente minha que foi para Portugal, ela colocou nos status dela: e agora? Eu comprei bastante carne, deixei no refrigerador, e eu não sei quando que vai voltar a energia e eu vou perder as minhas carnes. Já uma outra pessoa que não tinha comprado carne, que não tinha comprado comida o suficiente, preocupado, mas com dinheiro no bolso, ele foi no mercado comprar comida, porque ele tinha dinheiro no bolso. Ele não dependia do Pix, ele não dependia do cartão. Está tão difícil hoje, né? Ter dinheiro, cédula, moeda em casa. Boa parte das pessoas não estão mais conseguindo guardar dinheiro. Tudo no banco, tudo no Pix, tudo na conta. Hoje praticamente tudo se paga através do Pix, do cartão. A gente não sai mais de casa para ir a banco. Dificilmente alguém sai para ir numa lotérica, para ir num banco fazer algum pagamento. É tudo via celular. E se tem um apagão aqui? Como é que a gente faz para usar o dinheiro que está na conta? Por isso que nós precisamos ter dinheiro em casa. Cédula. Tiago capítulo 1, verso 5 fala sobre buscar sabedoria. A sabedoria é o conhecimento no sentido da passagem ao qual Tiago relata. E essa é a recomendação dele. Esse é o dom. A sabedoria atende a qualquer necessidade. Peça a Deus sabedoria. O sábio, ele declara no capítulo 24, verso 4 que nós lemos, que pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O que é que nós precisamos? O que é que nós necessitamos? Com a sabedoria, nós adquirimos o que nós necessitamos. E vendo a história do sábio Salomão, quantas coisas ele adquiriu através da sabedoria que Deus lhe deu. Ellen White, ela diz assim: foi-me mostrado que vocês, meu irmão e irmã, têm muito que aprender. Não estão vivendo dentro dos recursos disponíveis. Não aprenderam a economizar. Olha o que ela falou aqui, bem sério para a época dela, né? Para os seus irmãos na fé. Vocês não aprenderam a economizar. Sabe o que é interessante? Quando eles entenderam, né? Não entenderam bem, mas entenderam que Jesus iria voltar no ano de 1844, que eles achavam que Jesus iria voltar, né? Os milenitas. Ele seria agora, Jesus vai voltar, mas nós estamos cheios de débito, cheios de dívida. Nós temos que resolver essa questão, nós temos que pagar os nossos débitos, a gente tem que pagar as nossas dívidas. E tem aqueles irmãozinhos que não têm condições, que fizeram dívidas e mais dívidas, mas não têm condições. E agora? Vamos ajudar esses irmãozinhos.
Então fizeram um mutirão para socorrer os seus irmãos, ao qual estavam endividados, para que eles pudessem pagar as suas dívidas. Porque eles queriam receber Jesus Cristo, né, pela crença na época de que Jesus voltaria naquele ano. Eles queriam receber Jesus Cristo, mas receber Jesus Cristo com a vida organizada, totalmente organizada com Deus, sem débito, sem pecado, sem dever nada. E aí ela continua dizendo o seguinte: se ganham elevado salário, não sabem como fazê-lo render o máximo possível. Consultam o gosto e o apetite em vez da prudência. Às vezes gastam dinheiro em certa qualidade de alimento que seus irmãos não podem pensar em saborear. O dinheiro sai de seu bolso com muita facilidade. A abnegação é uma lição que ambos ainda necessitam aprender. Está lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 432 a 432, a página. É assim ou não é? O dinheiro sai do nosso bolso com facilidade? Sai. Com muita facilidade, né, irmão? Ligeiro. Parece que a gente já está esperando o salário já está já certinho para pagar tudo. O salário vem e a gente diz, poxa, vou pagar energia, vou pagar água, vou pagar internet, tem um aluguel, e assim vai. E quando a gente vê, diz, eita, nem tirei a ofertinha. Não deu para tirar a ofertinha não, mas tirei o dízimo. Mas o dízimo eu tirei. Porque o dízimo é sagrado. E a ofertinha também é sagrada, né? Mas não deu para tirar a ofertinha esse mês, porque eu gastei demais. Por isso que nós precisamos devolver os nossos dízimos e também tirar de forma antecipada a nossa oferta. Precisamos ter cuidado para que o dinheiro não saia com facilidade do nosso bolso. Precisamos ter sabedoria para utilizarmos os recursos que Deus nos dá. Precisamos saber dizer não. Outro motivo pelo qual devemos fazer um orçamento com sabedoria, e é muito fundamental que nós façamos esse orçamento. Jesus sugere que ao fazer o orçamento, você faça com sabedoria. O orçamento, ele é muito importante. E aqui diz o seguinte, Lucas capítulo 14, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? O que a gente faz? Lápis, caderno e orçamento. Eu quero fazer uma reforma na minha casa. Vamos ver aqui quanto nós iremos gastar e vamos ver aqui quanto que nós temos para gastar. Eu não tenho o suficiente para gastar. Não tenho o suficiente para fazer essa obra. Não tenho o suficiente para comprar esse imóvel. Não tenho o suficiente para comprar esse carro. Eu lembro que nós estávamos pesquisando uma casa para comprar. Nós pesquisamos sem dinheiro. Pesquisando sem dinheiro. Eu disse, meu Deus, eu estou pesquisando uma casa, mas sem dinheiro. E eu olhei assim, e aí conversei com a amiga e disse, espera aí, calma aí. Antes de pesquisar, nós iremos juntar, iremos guardar os valores. A gente começou a fazer isso, juntar os valores. Mas antes de juntar os valores, nós colocamos o valor de uma casa que nós queríamos comprar. E colocamos lá o valor. A gente quer comprar uma casa por X valor. E agora nós iremos juntar os valores para comprar essa casa. A gente não poderia comprar essa casa financiada, porque a gente até tentou pela tenda. Mas quando a gente foi lá na tenda para fazer um orçamento com eles, né, o valor excedeu. Eu disse, nossa, a gente vai pagar 2 casas? Não, pelo amor de Jesus, eu vou esperar. E aí a gente não comprou a casa pela tenda.
Foi em outra construtora, outra imobiliária, também muito caro. A gente foi pela Caixa Econômica também, por aquele projeto Minha Casa Minha Vida. Disse, não, eu vou ficar o resto da vida pagando a Caixa Econômica por uma casa, de jeito maneira. Vamos juntar. E a gente começou a juntar. E graças a Deus nós conseguimos comprar uma casa. Graças a Deus. Conseguimos, juntando. É difícil, mas a gente consegue. Dei uma entrada lá ao moço, perguntei se ele parcelava o restante, sem juros, né? Sem ser no cartão. Ele aceitou, confiou, aceitou. A gente quitou o débito com ele. Pagamos a casa. E temos uma casa. Graças a Deus. Vamos lá. Melhorar a fidelidade cristã, pois o orçamento que segue a aplicação bíblica dos bens contempla os 3 deveres perante o Senhor: o dever para com a obra de Deus, com a família e com os pobres e sofredores, o que a religião pura. E esse texto foi falado em Tiago capítulo 1, verso 27. Essas bênçãos são decorrentes de uma vida planejada com orçamento. Então, você quer ajudar as pessoas? Você tem que ter um planejamento para ajudar as pessoas. Você quer ajudar a sua família? Tem um planejamento para ajudar a sua família. Você quer ajudar a casa de Deus? Tem um planejamento também. Não faça nada de forma aleatória. Tem que fazer tudo com planejamento organizado. E tem um texto aqui que diz o seguinte: eduque seus filhos a poupar. E se gastar, não gaste, e se gastar, gaste com sabedoria e equilíbrio. Nunca gaste além do que você ganha. Nunca gaste além do que você ganha. Hoje eu fiz uma brincadeira com a Ionara. Eu achei muito engraçado. Ela está com umas cédulazinhas de brinquedo, né? De papel. E ela estava com 100, com 50, com 20. E eu fui ensinando, né, para ela os valores. Aí eu peguei uma cédula de verdade. Aí eu coloquei a cédula de verdade e a cédula de brinquedo lá, de papel. Eu disse, filha, qual das 2 cédulas você quer? Ela escolheu a cédula de verdade. Eu disse, meu Deus do céu. Olha para aí, né, Ionara? Escolheu a cédula de verdade. Vamos lá. Irmãos, como fazer um orçamento? Como fazer um orçamento? Na internet existem diversos modelos para se fazer um orçamento. Primeiro, você precisa iniciar, você precisa saber quanto que entra no caixa, na sua conta. Quanto que entra na minha conta? Suponhamos que entra na minha conta R$1.000. Segundo, você tem que saber quanto que vai sair da sua conta. Então você tem que fazer um orçamento. Água, energia, água mineral, internet. E aí você vai fazendo. No final você tem que saber quanto que sobra. A sobra é o quê? A sobra é o lucro. Esse lucro você coloca aonde? Na poupança. Na poupança. Você coloca na poupança. Se você conseguiu pagar todos os seus débitos e sobrou dos R$1.000, R$200, é lucro. Coloca lá na poupança. Chega o mês seguinte e você tem quanto na poupança? R$200. Você pode colocar esse valor com um propósito. Eu estou colocando esses R$200 com um propósito. É um valor de emergência. Se de repente acontece alguma coisa, tem esse valor de emergência. Mas não pode ser os R$200 o valor de emergência. Você tem que separar o valor de emergência. Dos R$200 que é o lucro, eu vou separar R$100 de emergência. E aí fica R$100 na poupança. Eu sei que é muito difícil para a gente poupar, para a gente guardar. Mas a gente não pode ser prego de surpresa nas emergências. Desprovido na emergência. Um dia desses ligaram para mim
E me perguntaram se eu tinha um gás. Eu não tinha um gás. Mas eu sabia quem tinha. Minha vizinha. Minha vizinha sempre tem 12 botijões de gás. E aí eu fui lá na minha vizinha e perguntei para ela: a senhora pode me emprestar o seu botijão de gás para mim utilizar ele? Não falei que era para uma outra pessoa. E aí fui lá, peguei o botijão de gás para emprestar a uma outra pessoa. E eu venho conversando comigo para a gente ter um botijão de gás reserva. Porque às vezes falta o gás, a gente não tem dinheiro no bolso para comprar o gás, mas a gente tem um gás reserva, porque já comprou o gás. Não acontece? Às vezes de faltar o gás, de repente você está lá fazendo a comidinha e falta o gás, e aí está tudo fechado, é um feriado, está tudo fechado, pega um feriado de 3 dias, você vai ficar 3 dias sem gás. Entendeu? E aí a gente conseguiu dar assistência para a pessoa que nos pediu o gás, utilizando o gás da nossa vizinha. Mas o nosso planejamento é comprar um gás de reserva. Não só ter um botijão de gás. Fala, irmão. O meu que acaba no sábado. Olha para ele. Mas ele vem que eu não cozinho no sábado, né? E nem pode comprar no sábado, né, irmão? Nossa, tem que esperar o domingo. Se o domingo for fechado, só vai comprar na segunda, né? Então vai ficar 2 dias de jejum. Vai ficar jejum no sábado e jejum no domingo. Nossa. Mas a gente precisa, irmãos, ter um dinheiro de emergência, um dinheiro na poupança. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. E com exatidão. Está lá no lado adventista, página 374. A gente precisa tomar nota de nossas despesas. A gente não pode ficar gastando de forma aleatória, sem anotar no caderninho, não. Tem que ter um caderno. Ó, Valdir, a irmã vai dizer para vocês: Valdir, a gente vai fazer um orçamento, viu? A gente vai anotar tudo no papel que a gente está gastando, direitinho no papel, para a gente saber quanto que a gente está gastando e se a gente pode gastar o que a gente está gastando. Porque se a gente não pode, a gente vai poupar, a gente vai economizar, para não gastar demais, né? Então tem muita gente gastando, e sem ter condições no final de pagar, e aí fica com débito, fica com o nome sujo no SPC e Serasa, né? Infelizmente. Então a gente precisa ter consciência das nossas demais necessidades e ter um controle das nossas finanças, para não sair gastando de forma aleatória. Precisamos também conquistar o apoio da família nessa questão do planejamento, né? Não pode ser só uma pessoa fazendo planejamento, né? Anotando. Tem que ser o casal, tem que ser a família. Se tem filhos, os filhos também entram lá no planejamento, no orçamento. Então tem que ter o apoio da família. Também precisa estabelecer prazos para alcançar as metas de economia dos gastos. Também comece a elaborar um orçamento em um momento marcado. A primeira oportunidade que houver, não adie. Olha, vai ser hoje, tá? Hoje a gente vai parar para fazer um planejamento, para fazer um orçamento familiar, para saber se a gente está gastando demais ou se a gente está economizando, para não gastar demais. E aqui tem um conselho. Bom seria você orar sobre isso antes. Faça uma oração, converse com Deus. Deus, a gente vai fazer agora o planejamento. A gente fica tão feliz, né, quando sobra. Eu fico. Eu consigo jogar algum dinheiro na poupança. Meu Deus, obrigado, eu consegui. Esse mês eu consegui. Mas tem mês que eu não consigo colocar nada na poupança. Eu fico triste, porque eu gastei demais. E aí eu sempre digo: Mica, a gente está no vermelho. Esse mês está no vermelho. É o cartão, nem pensar. Esse mês a gente utilizou o cartão. Próximo mês a gente já não vai utilizar o cartão, porque a gente já está com débito no cartão. Compramos demais no cartão, a gente agora vai economizar e só comprar depois que a gente pagar o que a gente comprou no cartão. A gente dividiu em 3 vezes, então é 3 meses para nós pagarmos o cartão e para liquidarmos o nosso débito, para poder pensar em utilizar o cartão novamente. Faça oração, ore pelos membros da sua família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, para que os filhos contribuam nesse orçamento. A gente veio falando com o rapaz do Uber, mas Mica, né, porque eu estava tão preocupado em chegar aqui logo, e Mica teve a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. O rapaz tem 46 galinhas, e as filhas já viram os ovinhos da galinha. Ele disse: irmão,
por dia eu consigo uma bandeja de ovo. Ele diz, por dia eu consigo uma bandeja de ovo. Por semana, ele tem quantas bandejas? Se ele consegue uma por dia, ele tem 6 bandejas, ou 7 bandejas, né? Por semana. E as filhas pegam essas bandejas de ovos e vão vender para os vizinhos. As filhas já estão fazendo dinheiro e aprendendo a trabalhar. 2 anos, né? 6 anos, com 6 anos de idade. As meninas já estão ajudando o pai no orçamento familiar. 6 anos. Então isso é muito importante, né? Colocar os filhos para empreender também. E estudar, claro, né? Estudar também, não posso só empreender. Então a família tem que entrar também nessa questão. A dívida escraviza a família e causa muitos males. Por isso, a família desonra a Deus. Olha que situação, né? A dívida escraviza a família. De fato, eu já me senti assim, escravizado pelas minhas dívidas. Mas eu não desonrei a Deus. Eu paguei as minhas dívidas, porque eu gosto de pagar as minhas dívidas. Eu não gosto de dever nada a ninguém. Eu gosto de pagar. A gente tem que gostar de pagar as pessoas, né? A gente não pode ficar endividado. Porque se a gente ficar endividado com dívida com as pessoas, a gente está desonrando ao nosso Deus. Comece hoje mesmo a orar, planejar e também a agir. E aí tem algumas medidas práticas aqui pra gente. Está chegando ao final. Não sei nem quanto tempo eu tenho mais. Nossa, estou terminando, viu, Erika? Primeiro, use o freio de arrumação. Está gastando demais, está endividado, é hora de frear, é hora de parar. Opa, calma, eu vou parar. Não vou mais me endividar. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Frear. Vou fazer um freio para arrumar a minha vida e a vida da minha família. Para a gente arrumar a nossa vida. A primeira coisa é fazer ver a questão financeira, com o que está gastando, se está gastando demais, e começar a organizar esses gastos. Converse com o esposo, com o marido, depois com os filhos. Apresente a situação com clareza e peça ajuda para organizar as finanças do lar. Explique, converse com ele, ó, a situação é essa, agora a gente precisa economizar, a gente vai dar um freio. O que eu gastei, o que eu consegui foi com suor, foi com sangue, foi com lágrima, mas agora é a hora de a gente dar uma parada. Vamos parar de gastar. O segundo passo é o toque do recolher. Tem aqueles momentos de diversão, né? De viajar, de passear com a família. Acabou isso. Está com gasto demais, está com dívida demais. Agora não tem mais diversão, não. Não tem mais pizza, não tem mais shopping. Vai ter que parar com essas coisas. Né? Às vezes a gente olha assim, poxa, esse mês não dá para comprar pizza não, viu? Esse mês não dá para ir para o shopping não. Então, esse é o toque de recolher. Você não vai mais gastar com coisas que antes era sido feito em casa. Viagens também. Tem muita gente que gosta de viajar. Passeios. Tudo isso vai ter que parar para poder pagar as dívidas. O passo seguinte, a economia de guerra. Na guerra tudo é direcionado para a batalha. Então todas as energias da família devem ser agora dirigidas para o objetivo principal do momento, que é sanar as dívidas, que é pagar as dívidas e equilibrar as finanças da família. Então agora é a hora de equilibrar, de pagar. Somente o estritamente essencial, dependendo da intensidade da situação, algum mínimo pode ser permitido nesse momento. Porém, quanto mais cedo começa o sacrifício e quanto mais empenho for colocado nessa meta,
mais cedo virão as glórias do sucesso financeiro. E aí você vai conseguir pagar todas as suas dívidas, quitar os seus débitos e ficar em paz. Agora sim a gente vai poder comer aquela pizza. Agora sim a gente vai poder dar um passeio. Coisas que a gente fazia, mas a gente agora não está podendo fazer, agora a gente vai fazer. Mas não gastar demais nessas coisas. Então, o quarto passo, agora vamos para o milagre da multiplicação. Essa é a parte mais importante. As energias criativas e produtivas da família devem ser desafiadas. É preciso aumentar a renda da família. E como aumentar a renda da família? E como aumentar agora a renda da família? Nossa, eu ganho um salário, mas eu preciso de mais de um salário para poder pagar as minhas dívidas. Como é que eu faço agora para aumentar o meu salário, meu dinheiro? Hã? Fechar a boca? Será que resolve fechar a boca? Não resolve não. É preciso criatividade, muita criatividade, para a gente poder ter uma renda extra. E hoje, há vários meios, né? Nossa, há vários meios de se ganhar dinheiro. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu acho mais ou menos isso, a gente saía com uma caixinha de picolé, para vender picolé. O que eu vejo de meninos e meninas vendendo trufas, no sinal tem um rapaz, já adulto, ali próximo a Antônio de Góes, Aldenite, um rapaz que vende trufas. E eu creio que dá dinheiro, porque se não desse dinheiro, não estava ali todos os dias vendendo trufas. E todos os dias ele está vendendo trufas. Então a gente tem que ter criatividade. O que é que a gente pode fazer aqui para aumentar a nossa renda familiar, para aumentar o nosso dinheiro? O que é que eu posso fazer? De repente eu olho para o lado e vejo lá a grama do vizinho bem alta. Meu vizinho lá querendo capinar, mas sem poder capinar, e eu com condições de capinar, e eu sei manejar uma enxada. Vou lá e falo com o meu vizinho: vizinho, o senhor quer que a gente faça o que? O serviço de capinação? E se o vizinho diz eu quero, e aí? Se disser não quero. Aí é triste, né? E aí, se disser que não pode, não tem dinheiro. Mas se disser que quero que você faça o serviço de capinação e tem dinheiro para fazer, para pagar o serviço, e aí? Você cobra o valor para ele e faz o serviço e tem uma renda extra. Tem gente que tem renda extra vendendo perfume, tem gente que tem renda extra vendendo milho. Já vi muita gente vendendo milho e tantas outras coisas, né, que você pode fazer e vender e ter uma renda extra. Minha sobrinha, ela está vendendo agora almoço, vendendo doces, vendendo salgados. Eu vou compartilhando nas redes sociais, no status, para aumentar a renda familiar. Então a gente pode aumentar a nossa renda familiar e Deus nos dá sabedoria para isso. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que ter também um valor guardado para investir. Quanto que eu preciso para investir? Para fazer bolo? Eu tenho R$200. Dá para investir para fazer bolo? E vender o bolo? Eu não sei se dá, mas de repente, para você que faz bolo, os R$200 dá para você comprar o material e fazer aí 5, 6 bolos. E aí você vai e divulga nas redes sociais, divulga para o seu vizinho: estou fazendo bolo. E seu vizinho gosta do bolo que você faz, porque você já deu uma fatia de bolo para o seu vizinho experimentar. Mica sabe fazer um manguzá muito bacana. E ela já deu para uma vizinha da gente, e a vizinha da gente gostou. Então, se ela faz um manguzá e coloca para vender, ó, já tem uma cliente, né? Que é a nossa vizinha. Já tem uma cliente. E a conclusão, irmãos: orçamento tem significado espiritual. Por quê? Primeiro, a sabedoria financeira tem que estar presente para planejar um orçamento. Você tem que planejar
mas planejar essa parte financeira